Tudo bom, pessoal? Tudo ok? Bom dia, pessoal. Como vai? Tudo bem? Nós estamos aqui novamente. É o Abel Costa, caricaturista, falando para vocês do curso de caricatura 2.0. Então, hoje, nesse vídeo, a gente vai estar conversando sobre uma coisa bastante interessante, que é o exagero e a distorção. Que aparentemente são duas coisas com o mesmo significado, são sinônimos. Mas, pra gente que trabalhamos com caricatura, são duas coisas completamente diferentes. Não completamente diferentes, mas são duas coisas que nós devemos identificar e saber trabalhar cada uma delas. Bom, vamos começar falando sobre o exagero. O exagero, ele consiste em aumentar ou diminuir os elementos da face. Então, se o cara tem um narigão, faz o nariz maior. Se tem uma boca pequena, se a menina tem uma boca pequena, faz a boca menor. Se tem uma sobrancelha grande, volumosa, faz ela maior ainda. O exagero, ele consiste exatamente nisso, em você pegar os elementos, conservar o formato prático dele, né, o formato, não o formato original, porque você vai acabar ou aumentando ou diminuindo, mas você não vai distorcer, você vai aumentar, como se fosse um balão. Um balão, uma peça que você consiga encher ou diminuir. Então você vai conservar muito do formato original. Deixa eu mostrar um desenho aqui. Essa aqui é uma caricatura simples que eu fiz mostrando o exagero. Um exagero aqui da cabeça, da testa da pessoa. Então vocês podem ver que o desenho aqui tá simples, né? Mas você só vê essa parte aqui exagerada. O resto está sendo trabalhado de maneira simples. Então, tá ok? E só para lembrar, o exagero ele é muito útil quando você não quer ou não precisa distorcer o modelo. Sabe aquelas situações em que a gente se encontra muitas vezes, em que a pessoa faz a caricatura, mas faz mais bonitinha, faz mais não sei o que, não exagera tanto. Na verdade, para a gente conseguir o que a pessoa quer, a gente tem que exagerar ou diminuir ou aumentar alguma coisa, sem usar a distorção. Tá? Entenderam? Ok. A distorção, ela consiste em você conseguir transformar o elemento em outra forma, ou numa forma diferente da forma inicial, porém conservando os aspectos, ou alguns aspectos que possam fazer você recordar aquela forma inicial. Então, você vai distorcer, você vai modificar a forma, só que de uma maneira em que você insira alguns elementos que recordem a forma anterior. Porque se você simplesmente pegar e distorcer, sem estar usando esses pontos que você lembre a forma anterior, fica difícil você conduzir a caricatura. Porque a distorção, o grande barato dela, aquela coisa que atrai a gente para a distorção, é de você estar, depois de distorcer, colocando algumas características que recordem aquele primeiro elemento, aquela forma inicial, ou modelo original, primeiro modelo. Porque de repente, se você faz um jogador de futebol, distorce tanto que você não consegue reconhecer ali na distorção nenhum elemento que te faça recordar do desenho original, ou da foto, do modelo original, você perdeu esse fator da distorção na caricatura. Tá ok? Ficou entendido? Agora, para distorção não tem um exemplo prático, tá? Não tem como eu falar que você vai só aumentar ou diminuir. A distorção, na verdade, ela é uma ciência que não é exata. Você vai se acostumando. No início você fica naquela de tentativa e erro.
até você conseguir controlar esses aspectos de conseguir inserir na distorção os elementos do modelo original, da caricatura original. Esse aqui é um desenho também bem simples, mostrando como é a distorção, como é feita a distorção. Ele acaba sendo bem diferente desse aqui. Esse aqui é a distorção, esse aqui é o exagero. Vocês podem ver que a distorção, ela acaba sendo um elemento em si. Já o exagero, ele acaba não configurando esse elemento em si. É só um desenho, é só uma caricatura com um traço ou outro exagerado. É possível verificar isso aqui. Agora o exagero, diferente do exagero, aqui você consegue ver que, além do desenho da distorção, você consegue ver alguns exageros nos olhos, no cabelo, aqui no pescoço. Então, isso é a grande diferença entre a distorção e o exagero. São coisas que você tem que saber, porque isso acaba influenciando diretamente o seu trabalho. Vamos supor que você queira fazer um trabalho... você precisa fazer um trabalho para um cliente, só que o cliente falou para você, eu não quero um trabalho muito exagerado. Nisso, o cliente está falando para você, eu não quero que você distorça. Tá? Então, para você conservar a caricatura, você volta para o exagero. Ou você aumenta alguma coisa ou diminui e você faz o serviço tranquilamente. Mas você tem que saber, quando isso acontece, você evita um pouco o exagero. Tá? Que é uma maneira de você dominar o que você faz. Quando você pega e faz só o exagero. O exagero aqui, criança é muito... eu aplico muito isso quando eu tenho que fazer criança. O exagero é uma coisa ou outra, porque se você for aplicar distorção em criança, nossa, a mãe da criança vai ter um troço, na hora. Então, e noivo também, nossa, noivo é terrível. Se você for fazer noivos, é difícil você conseguir colocar algum ou outro elemento de distorção. Fica só naquela coisa de exagero. Exagera os olhos, exagera a boca, diminui, aumenta um pouco. Mesmo assim, às vezes o cliente acaba reclamando, chiando. E um ponto importante é que a caricatura com o exagero e a distorção, elas acabam sendo muito úteis para que o autor, o artista, o caricaturista, ele encontre o seu traço, ele encontre o seu meio. Deixa eu mostrar mais dois trabalhos aqui. Distorção, exagero. Tá? Não é uma coisa intencional. Não, nesse eu vou fazer distorção, nesse exagero. É a forma de trabalhar. É a forma que coincidiu mais com o que eu estava pensando no momento. Tá? Esse aqui, você vê os elementos da distorção. O crânio distorcido, a bochecha muito pronunciada, os dentes, o pescoço, o queixo, a orelha, essa base aqui de formação, ela está completamente distorcida. Você que lembra aí dos crânios, quando você estudou e fez aquelas distorções, você vai lembrar muito bem disso. Aqui está distorcida, você consegue ver, identificar. E aqui, apesar de parecer, mas a barba, ela dá essa aparência de que o crânio ele fica muito distorcido. Mas o crânio está com uma distorção, acaba sendo mínima. Tá? É só, nessa caricatura eu exagerei algumas coisas. A barba, aqui o nariz, a testa eu reduzi. Essa parte aqui eu acho que está muito parecido, foi um pequeno exagero. E a orelha. Então você consegue identificar aqui o exagero e a distorção, você consegue ver o que é isso? Tá? Aqui novamente, a distorção e o exagero. É muito bacana vocês fazerem alguns exercícios práticos, livre mesmo. Pega lá uma folha, faz uns 5 ou 6 rabiscos
focando isso. Alguns vocês fazem distorção, outros só o exagero, para vocês conseguirem entender e fixar isso, porque é uma coisa que vocês vão acabar usando muito no trabalho, a distorção e o exagero, ou os dois juntos, ou só um ou só outro. E é muito importante que vocês saibam fazer cada um e o que é cada um, a que resultado você consegue chegar a cada um. Por exemplo, vamos supor que em algum momento você tenha que fazer um trabalho para um salão de humor. Não custa nada você pegar e fazer uma distorção, imprimir o seu traço, imprimir aquilo que você está vendo. Porque para mim, a distorção junto com o exagero, é muito mais rico do que você simplesmente fazer um trabalho bonitinho ou só um pouco exagerado. Isso não me caracteriza. Tá? Esse trabalho eu consigo me encontrar aqui. Ele acaba mostrando tudo aquilo que eu estou pensando no momento. Agora, há momentos, como eu trabalho profissionalmente, há momentos em que tem que fazer um trabalho como esse. Um trabalho mais contínuo, um trabalho só com alguns exageros. Primeiro, porque é uma requisição de mercado. Segundo, porque eu sei que eu fazendo só os exageros, eu consigo deixar o desenho mais parecido com o modelo. Tá? Não que na distorção isso não vai acontecer, mas esse tipo de exagero é aquela coisa que você... 90% de aceitação. Aquele trabalho que você tem esse tipo de aceitação. Agora, quando você imprime já uma distorção, você está dando uma característica muito mais sua à arte. Por isso que eu falei do salão de humor. Mas em alguns momentos você consegue colocar isso dentro do seu trabalho, para clientes. Vocês sabem que chega aquele momento que fala, não, esse trabalho eu vou fazer aquela distorção, porque merece. Sabe, a pessoa que tem um rosto muito geométrico, com umas medidas assim completamente estranhas ao padrão. Então você fala, nossa, esse eu tenho que fazer. Só que em média, hoje em dia, as pessoas elas preferem muito mais os trabalhos com um pouco de exagero. Mas nós temos que saber os dois, pois um aplicando para clientes e o outro nós conseguimos trabalhar nossa linha, da nossa característica aos trabalhos. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido aí a diferença entre exagero e distorção. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Qualquer coisa, escrevam perguntando, com dúvidas, que eu responderei com o maior prazer. Até mais. Tchau, tchau.